Então, bom dia mais uma vez. Perdão, não estou com Covid, ok? Como eu tinha prometido, ontem e hoje, eu ia ouvir, e vou ouvir, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, sobre várias coisas. É a conversa improvável de hoje e vai ser sobre a classe, sobre os problemas da classe, as queixas da classe e os vouchers. Já vamos aos vouchers. Ana Rita, antes de mais, quero perguntar a quem está a ver se está tudo bem com o som. Tem havido problemas de som nos últimos dias, não tem nada a ver com o material, não tem nada a ver com hardware nem nada, tem sido mesmo um problema de software e não tem nada a ver comigo. Portanto, se houver um problema de som, por favor, diga. Ana Rita, obrigado por esta conversa. Obrigada, bom dia, Bom, gosto. tu tens, o gosto é da cor do dinheiro, tu tens, e a tua classe, muito obrigado por a informação sobre o som, vocês estão cheios de queixas em relação a variedíssimas coisas, a governos, a uma situação profissional que se arrasta há 20 anos ou mais e toda esta confusão e impreparação que é a gestão da pandemia. Vamos começar pela carreiras. Bom, nós temos um problema que de facto atravessou vários governos. Nós tínhamos uma carreira muito boa até 2009, em que os enfermeiros reformavam mais cedo, tinham diferenciação salarial de acordo com os anos de serviço, eram pagos por serem especialistas. E em 2009 essa carreira terminou no governo do PS, mas depois vem o governo do PSD que não corrigiu essa situação e portanto teve a oportunidade para o fazer. Portanto isto vai atravessando vários governos e ficámos congelados em 2005 e chegámos a 2020 exatamente na mesma desde essa altura, em 2005, porque o governo em 2018 criou um sistema de pontos para descongelar as carreiras da função pública, mas isso não foi verdade para os enfermeiros. A maioria não tem pontos. Como é que tu interpretas essa exceção negativa que foram os enfermeiros? Eu acho que, como em todas as outras coisas que se têm passado com os enfermeiros, tem muito a ver com a forma como a classe política e o país, porque a classe política é reflexo daquilo é sempre que é a nossa país, imagem. Exatamente. Olha para os enfermeiros. Porque nós fomos das profissões que em 30 anos mais evoluiu do ponto de vista académico, técnico... Preparação. Exatamente, mas o olhar social sobre nós ainda não mudou, porque são mudanças que ocorrem em duas gerações. Sim, Ana, aproveito para dizer que acho isso uma tremenda injustiça, porque todos nós sabemos que os enfermeiros são uma peça fundamental de qualquer sistema de saúde, seja ele Serviço Nacional de Saúde ou outra coisa qualquer. Portanto, é das coisas que mais me incomoda como cidadão, perceber que se andou a mexer uma série de carreiras e isso deixou a vossa para trás. Portanto, fica aqui a solidariedade da cor do dinheiro. E essa questão impacta negativamente depois nos problemas que os enfermeiros têm para resolver. E os governos olham para nós e pensam, são 78 mil, vou ter que gastar muito dinheiro. Mas isso nem sequer é verdade, porque quando há 5 anos a Ordem dos Enfermeiros propôs para corrigir o baixo número de enfermeiros por 1000 habitantes que existe em Portugal, por exemplo, contratar 3 mil enfermeiros por ano, porque nós somos dos países que têm o mais baixo rácio dos países da OCDE, nós fizemos as contas e isso custava 65 milhões por ano. Portanto, André, deixa-me só pedir às pessoas. Eu estou a ouvir dizer que há um problema com o som. Filipe, pode pôr a emissão aí para perceber se há mesmo problema com o som. Eu vou dizer uma coisa, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com hardware. Está a haver problema com som, mas isto tem a ver com software, essencialmente, não é connosco. Não sei o que é. Já aconteceu antes ontem com a entrevista do Alexandre Fonseca, o CEO da Altice, está a acontecer agora outra vez, não tem nada a ver com isto. Só agora, Filipe, pode confirmar se está tudo bem com o som? Olha, então quem está a queixar-se é mesmo um problema do seu smartphone. Nós estamos a fazer aqui o teste, está a funcionar. Bom, tu dizias, Ana Rita, que isto ia custar apenas 65 milhões de euros, 65 milhões contratar 3 mil enfermeiros por ano. E isto era um plano a 10 anos, porque eu acho que as coisas têm de ser planeadas, não podem ser a curto prazo ou como a gestão da pandemia, que é no dia-a-dia, porque não nos preparamos. E, portanto, nem sequer era assim muito dinheiro. Mas tem a ver, sobretudo, com a visão social que a classe política tem sobre os enfermeiros. Ou seja, o que estás a dizer é que as pessoas não olham para os enfermeiros com a dignidade com que olham para outros caras, como por exemplo os médicos, é isso? Não olham e tem a ver com isto, porque são mudanças do ponto de vista social, demoram 2 gerações a ocorrer e ainda não passou nenhuma. Eu, quando entrei no meu curso de enfermagem, era um bacharelato, em 94. Foi há 5 anos? Não, era tão bom. Não, já foi há 25. Portanto, em 94. É 94. E era bacharelato, agora é licenciatura. Agora é licenciatura desde 2000. Mas em 89 era um curso geral. E, portanto, tem a ver com estas mudanças sociais que vão ocorrendo no nosso país. Eu também acho que nós somos um país
pobre naquilo que é importante, mas depois um país armado em rico para os bancos e para a TAP e para outras coisas tais. Ana, eu há dias ouvi alguém queixar-se a dizer que a greve que os enfermeiros tinham convocado era uma injustiça, ainda mais porque foi no pior momento da pandemia. Qual é a tua reação a estas críticas? Olha, eu acho que injustiça é as pessoas acharem que nos batem palmas à janela, com todo o respeito que eu tenho por toda a gente, e que isso dá de comer aos filhos dos enfermeiros e que fala-os viver com dignidade, porque nós somos dos que ganham pior na Europa. Nós ganhamos e trazemos para casa, e as pessoas muitas vezes não querem acreditar nisto, pouco mais de 900 euros por mês. Se estivermos a falar do SNS, se estivermos a falar de lares, são 800 euros por mês líquidos. E, portanto, para o esforço que nós sempre fizemos, não é agora com a pandemia, sempre houve doenças infectocontagiosas, os enfermeiros sempre trabalharam horas a mais, e nunca ninguém quis olhar para isto, porque infelizmente nós, como somos humanos, também somos egoístas. Eu tenho pena de dizer isto, mas é assim, um ser humano só se preocupa com os enfermeiros quando está dependente e quando está doente. Só chamamos Santa Bárbara quando há trovoada, não é? Exatamente. E, portanto, quando estamos bem, nós achamos que é um emprego como outro qualquer. Nós olhamos para o enfermeiro e não à é. luz, não é? À luz daquilo que nós próprios fazemos. Eu, no outro dia, disse a um senhor, presumo que tenha ficado muito aborrecido, mas disse-lhe uma coisa que achei que ele precisava de ouvir, porque estava a insultar os enfermeiros e a mim própria, e disse-lhe que o mais perto que ele provavelmente estaria de uma pessoa que estivesse a morrer seria num velório. E que eu já tinha estado, infelizmente, a acolher, a cuidar na morte perto de centenas de pessoas ou mais, nestes 23 anos. E isto é muito penoso, as pessoas não têm ideia do que é fazer turnos, do que é lidar com o sofrimento dos outros. A dureza do trabalho. A dureza psicológica, física e emocional. E física porquê? Porque nós não somos como os outros países da Europa que investiram no seu parque hospitalar, no seu parque de cuidados primários de saúde e, portanto, não temos elevadores para levantar os doentes das camas, temos camas velhas que não sobem nem descem. Portanto, efetivamente, um enfermeiro não se pode reformar aos 66 anos. Ana, como é que tu interpretas e reages à forma como o Governo, nomeadamente o Ministério da Saúde, tem estado a planear a resposta à pandemia? Mal, porque, e posso fazer o papel do odioso, porque desde abril que a Ordem dos Enfermeiros está a propor um conjunto de medidas que devíamos ter tomado para não chegarmos agora a este ponto. Não é verdade quando o Sr. Primeiro-Ministro diz que ninguém previa que nesta altura teríamos estes números, todos temos acesso aos mesmos estudos. E, portanto, há um conjunto de coisas simples em termos de organização que nós devíamos ter feito e em termos de política de retenção de enfermeiros e até fazendo regressar alguns dos 20 mil que estão no estrangeiro, mas não é oferecendo contratos de 4 meses que eles vão regressar. Mas como é que tu interpretas, então, essa ausência de diálogo e de resposta por parte do Ministério da Saúde? Porque eles foram avisados por tanta gente, pelos médicos, pelos enfermeiros. Porquê é que tu assistes a esta total falta de planeamento? A incompetência? Não, eu acho que é mesmo falta de visão, porque é a política de contar tostões. Nós temos essa mentalidade relativamente à saúde e ao Serviço Nacional de Saúde. Temos uma política de contar tostões. E isso nota-se em todas as medidas que vão sendo tomadas, algumas avulso pelos conselhos de administração e que depois obriga o próprio Ministério da Saúde a intervir. Nós estamos a gerir uma pandemia com os mesmos dirigentes que tínhamos antes da pandemia. E que eu já tinha criticado que muitas das pessoas que vão gerir para a área da saúde, infelizmente, não têm competência para lá estar. Não são todos, mas são uma maioria. Porque são o grupo do cartão partidário, da tia, da prima, do filho, que precisam do sítio para trabalhar. Sobretudo o cartão partidário. Exatamente. Sobretudo isso, mas depois também há esta questão, o cartão partidário e as relações familiares. E, portanto, estamos a gerir a pandemia com estas pessoas. E foi, por exemplo, o princípio que esteve na base do problema do Hospital de Braga. Aquela gente pensou, eu tenho aqui 86 enfermeiros, ai meu Deus, vou ter que passá-los ao quadro. E, portanto, eu não quero gastar muito dinheiro, porque cada hospital tem um orçamento e é avaliado pela forma como gera esse orçamento. E esse orçamento não estica. Então pensaram, bom, eu rescindo-lhes os contratos e depois vou propor-lhes outro contrato de 4 meses, eles perdem a antiguidade. Não os passei para o quadro. Não os passei para o quadro. E, no fundo, é tratar os enfermeiros. O Estado não os deixa sair, precisamente por causa dos regimes excepcionais do estado de emergência. É verdade, nós sabemos que isso está a acontecer.
É aqui uma boa altura para os sindicatos intervirem, porque esta é uma questão exclusivamente sindical e legal, porque tem que se ver se efetivamente cabe ou não cabe no estado de emergência. Eu acho que é essencialmente Já legal pediram e algum jurídico. parecer aos advogados, vocês? Não, porque nós não podemos intervir nessa questão. Como é uma relação jurídico-laboral, Tem que ser o contratual, tem que ser os sindicatos. Muito bem. Bom, então vamos passar para esta segunda parte, que foi aquilo que a razão pela qual eu pedi a entrevista, porque nos últimos dias vi aberturas de jornais televisivos com histórias sobre vouchers para contratar enfermeiros. Qual é que é o teu take sobre o assunto? Olha, eu passei, portanto, nós tomámos essa decisão em Conselho Diretivo e passei essa questão ao Vice-Presidente Luís Barreira, ao Presidente da Secção do Norte também falou sobre isso. Mas o Vice-Presidente Luís Barreira tem muita razão. Então. Isto não é propriamente o Black Friday dos enfermeiros, quer dizer, faz Black Friday para tudo e lá vamos fazer aqui um Black Friday para os enfermeiros, com todo o respeito que eu tenho. Estás-te a referir à situação do member get member, ou seja, se você Exatamente. contratar ou conseguir trazer um enfermeiro Exatamente. e ele estiver tanto tempo tem este valor, se tiver tanto tempo tem aquele valor, aí estás a chamar isso Black Friday dos enfermeiros. Black Friday dos enfermeiros, porque eu tenho um enfermeiro que está a trabalhar num hospital. Com tudo aquilo que já aqui falámos, inerente àquilo que ele está a fazer, nomeadamente horas a mais. E eu digo-lhe assim, eu dou-te X em compras para o continente, se tu me trouxeres X colegas e eles permanecerem 6 meses ou um ano. Isto seria impensável e tem a ver com aquilo que falámos no início do ponto de vista social, oferecer a um professor universitário ou a um médico. Eu não vi esse tipo de ofertas para outras classes profissionais. Ana, eu percebo isso, mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu achas que isto é um problema da classe profissional ou é um problema também de maneira de ser dos portugueses? Porque eu conheço países lá fora, eu já estudei lá fora também, já vivi no estrangeiro e conheço muitas situações em que isto se faz. Que é, olha, se tu arranjares um profissional, eu permeio essa ação. Porquê é que tu estás tão incomodada com isto em Portugal? Porquê? Porque em Inglaterra, por exemplo, onde se usa muito essa política, os enfermeiros têm uma carreira estável, são bem pagos, pagam-lhes formação, são bem tratados, que isto é fundamental. E aqui não. E, portanto, nós começamos sempre pelo fim. Os enfermeiros ganham miseravelmente. Aquilo que deviam estar a fazer era aumentar-lhes o vencimento ou dar-lhes um prémio, como fazem outras classes profissionais aqui, pelo seu desempenho. Mas um prémio em dinheiro, porque eles são livres de gastar o dinheiro onde quiserem. Mas, Ana, isso não acontece? Não. E, portanto, para não pagarem mais, veja-se o caso da linha de saúde 24, também com os vales do Pingo Doce. Aí não era para os recrutadores, mas era para os enfermeiros que fizessem mais de 40 horas e que tivessem um bom desempenho. Eu, se fizer mais de 40 horas ou tiver um bom desempenho e for bom profissional, eu quero que me paguem o meu trabalho. Não quero que me deem sapatos ou tupperwares. Mas, Ana, se o salário for um salário decente, qual é o problema que tu vês em te oferecerem mais qualquer coisa com um prémio de desempenho? Mas tu sabes quanto é que estão a pagar aos enfermeiros na linha Então de vamos, saúde 24? então vamos a isto. Estão a pagar 7 euros a hora. E, portanto, nós já reunimos várias vezes com a Altice, por quem temos muito respeito e trabalhamos em conjunto, mas não podem continuar a fazer estas ofertas aos enfermeiros. E reunimos com a SPMS e quando nos disseram que havia a possibilidade, a SPMS, destes vales, nós dissemos de imediato que não concordávamos. Isso, sim, quando efetivamente tivermos os outros critérios preenchidos. Por exemplo, o Beatriz Ângelo e o Hospital da Luz, porque um é privado e o outro é PPP, mas é a mesma gestão e eu tive a oportunidade de falar com a engenheira Isabel Vaz sobre isso. Ela deve estar a ver, aliás, eu ontem, quando eu te convidei para a entrevista, falei com a engenheira Isabel Vaz para tentar perceber alguns pormenores, já vamos conversar sobre isso. E ela diz uma coisa que é muito verdade, ela não tem boas condições de captação na entrada. Porquê? Porque continua a oferecer 40 horas, que eu já disse que de facto era melhor que pudessem ser 35 para concorrer com o SNS, porque estamos a falar de 1.250 euros e líquidos por 40 horas. E no SNS eles têm 1.205 e líquidos por 35. Portanto, o que estás a dizer é que no SNS, com menos de 5 horas, as pessoas acabam por perceber mais ou menos a mesma coisa. É o que estás a dizer? Exatamente. E as pessoas preferem ficar no SNS pela questão das 35 ou das 40 horas. Mas depois, a Luz e o Beatriz Ângelo têm umas condições mais à frente, quando os enfermeiros já lá estão, de carreira muito atrativas. Inclusive, mas era que eu queria chegar, Ana, porque a sensação que eu tenho, eu estive a falar com a Luz e também já falei com outro hospital, falei com o Grupo Lusíadas, por exemplo, e uma das coisas que eles me dizem é, mas espera aí,
É verdade que depois no Estado entram com um bocadinho mais, mas depois não têm perspectivas de carreira. Ficam toda a vida a fazer aquilo, a ganhar o mesmo salário. Ao passo que aqui na Luz, ao fim de alguns anos, as pessoas estão a ganhar quase o dobro do que vêm para aqui ganhar. Tu confirmas isso? Confirmo isso, mas e não achas que é uma injustiça então fazerem essa crítica? Não, porque uma coisa é os vales, e que eu expliquei à engenheira Isabel Vaz que pode dar aquilo que quiser aos seus enfermeiros, mas que dê, que lhes chame prémio de Natal, àqueles que já lá estão. Não é fazer dos outros recrutadores, sabendo de antemão que têm que diferenciar e alterar aquilo que são as condições de Então trabalho. tenho mais uma para te colocar, porque estes hospitais dizem que as pessoas acabam nunca, se forem bons profissionais, em função do desempenho, que é uma coisa que eu não vejo o Estado fazer uma avaliação de desempenho como deve ser, mas com um bom desempenho, eles não ganham 12 meses, chegam a ganhar 15 meses. Ora, isto pega no teu valor dos 1.200 e qualquer coisa e atira aquilo para mais de 1.300 euros por mês. Tu confirmas isto? Nessa questão, não sei. O prémio de desempenho, não sei. Sei as condições de carreira, porque na altura, quando elas foram a carreira interna estruturada, baseou-se muito também na forma como nós aplicávamos os títulos, ou dávamos os títulos aos enfermeiros. De especialista, com as competências acrescidas também. Sim. E, portanto, eles tiveram essa preocupação. E nós reunimos com eles para eles saberem exatamente o que é que a Ordem atribui aos enfermeiros em termos de competências e fazerem refletir isso na carreira deles. Mas porquê é que não dão um prémio em dinheiro aos enfermeiros? Por acaso a Luz e os Lusíadas ofereceram vales do continente aos médicos? Não. Portanto, tu achas que estão a subestimar a vossa classe face, por exemplo, aos médicos, é isso? Sim, e face a outras profissões. Eu já falei aqui aos professores universitários, também não creio que alguém pensasse em dar-lhes vales de compras. Bom, mas isto, Ana, eu confesso que eu acho que nós temos um complexo em Portugal em relação a essa matéria. Tu mesmo já reconheceste que no National Health Service em Inglaterra eles fazem isto, não é? Mas tenho algumas dúvidas se nós não teremos algum complexo mesmo em Portugal em relação a estas matérias. Eu não vejo um problema, não vejo um problema tão grave no member get member. Acho que aqui o mais importante é a questão das carreiras. E já agora uma coisa, também é verdade que o setor privado oferece perspectivas de carreira, nomeadamente de formação, que não oferece ao teu público. No caso da Luz, sim, nós sabemos que quando Pois, eles estava a falar da Luz, de, precisamente. sim, porque eu nos Lusíadas não faço ideia. Aliás, do ponto de vista da carreira interna deles, nós nunca reunimos para apresentar aquilo que era o nosso modelo de desenvolvimento profissional e, portanto, desconheço. Mas no caso da Luz, sabemos que, em algumas situações, não sei se em todas, eles pagam efetivamente, inclusive a especialização dos enfermeiros. Mas a especialização lá está, com os critérios que a Ordem define. Não estamos a falar de uma pós-graduação qualquer, porque um enfermeiro demora 2 anos a especializar-se e depois, mais o tempo que tem que ter de experiência profissional. Sabes, quando hoje de manhã eu anunciei que te ia entrevistar, estás com uma audiência quase recorde, tens quase 2.000 pessoas em direto, fantástico. A Ana Rita é muito popular, como se vê, não é? É para verem e dizerem mal de mim a seguir, dizerem, eu não gosto dessa fulana. Mas já deve estar habituada como eu, né? Ouvi falar mal, já não há ligo, problema. Já não ligo. Bom, mas estava-te a dizer, hoje de manhã, quando eu anunciei que ia falar contigo, um senhor que me telefonou e que me escreveu e disse assim: passa lá, pergunte lá à Ana Rita porque é que ela está tão enxofrada com um miúdo que sai de uma faculdade de enfermagem e vai ganhar 1.000 euros. Porque o meu filho é engenheiro e entrou neste momento no mercado de trabalho e ganha 700 ou 800 euros. Como é que tu reages a isto? Bom, eu, claro que acho que um engenheiro ou outra pessoa qualquer licenciada deve efetivamente ganhar mais e eu já disse aqui que nós somos um país pobre para aquilo que interessa realmente e depois um país armado e rico para aquilo que não interessa nada. Mas não é comparável, com todo o respeito que eu tenho pelo filho do senhor, não é comparável ser engenheiro a ser enfermeiro. Há situações que nós vivemos que só nós conseguimos saber o que é a dificuldade de passar por aquilo, porque ninguém imagina. Eu acho que só imaginam as pessoas que nos estão a ver que já passaram por um hospital ou que já passaram por uma doença grave. Sei bem o que estás a dizer. Ou cujos pais já passaram por isso, ou alguém da família. É muito difícil o cuidar, porque não é o tratar, são coisas diferentes e é por isso que cada profissão tem as suas competências. Porque quando não há tratamento, não deixa de haver cuidado. É por isso que os enfermeiros são aqueles que estão lá nas 24 horas por dia. Os outros vêm e vão, vem o médico, vem o psicólogo, vem o nutricionista, vem este, vem aquele, vem o técnico, mas eles vêm e vão. Num grupo de trabalho que foi criado para ver se havia algumas questões da carreira que pudessem ser revistas. Claro, à portuguesa, primeiro faz-se uma carreira, porque ainda por cima colide com outra legislação, totalmente a questão dos cuidados especializados de enfermagem, descem a taxa de mortalidade.
descem o número de dias de internamento, descem a taxa É de verdade. internamentos e descem a taxa de infecções. Os enfermeiros não são custo nenhum, são um investimento brutal para um país, por isso é que todos os outros investem em nós e Portugal continua a ter a mesma atitude pobre sempre de contar questões connosco. E quando eu estive lá, há uma deputada, eu não quero ser injusta porque eu não me recordo se era do PCP, se era do Bloco de Esquerda, que nos disse, nós levávamos uma proposta porque a carreira tem duas vertentes, tem a vertente do desenvolvimento profissional e do exercício da regulação profissional que compete à Ordem e tem a vertente sindical, como é óbvio, do dinheiro, das relações contratuais, etc. E nós incidimos na nossa questão. Não deixámos de dar a opinião sobre as outras, porque temos a opinião, não somos acéfalos. E ela disse-me, porque a carreira é um instrumento sindical. E nós respondemos, não é só. Porque a questão do desenvolvimento profissional e da regulação do exercício profissional interfere muito mais naquilo que é o dia-a-dia das pessoas e das instituições do que o resto. O dinheiro é muito importante, mas o resto também. Ana Rita, olha, foi um prazer ter-te aqui a conversar para a Cortinha. Tens para aí quase 2.000 pessoas em direto, tenho que te dar os parabéns, não é? E associar as carreiras. Olha, eu posso só deixar aqui uma mensagem assim pequenina, claro que sim, para os enfermeiros. Cuidem-se e corra tudo bem convosco. Então, olha, foi a conversa improvável de hoje com Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Já sabe que hoje não vamos ter mais nada, não vamos ter Meltox, mas sabe que amanhã às 8 da manhã você estará aqui porque eu lhe vou atazanar o juízo com a atualidade política e económica. Obrigado, fique bem, então até amanhã às 8.